Bom dia a todos, feliz domingo. Estou aqui com o meu cafezinho e decidi que seria giro nós aos domingos conversarmos um bocadinho sobre a vida, sobre livros, sobre a vida a partir dos livros, qualquer coisa desse género. E esta semana, uma das leituras que mais me marcou e que me fez sentir muito bem foi o Doce Tóquio, deste autor japonês que eu não sei pronunciar, Durian Sukegawa, não sei. Este livro já é um pouquinho antigo, a maior parte de vocês já deve ter lido, e descobri também que existe um filme, mas eu nem sequer vi o trailer. Mas enfim, este livro esta semana marcou-me muito porque falava sobre propósitos, fala muito sobre propósitos. E esta questão do propósito é uma coisa que me tem atormentado nos últimos tempos. Isto porquê? Porque vocês já devem saber que eu sou professora de português, sou completamente apaixonada pela minha profissão, mas chegou aqui uma fase em que o trabalho estava-me a deixar doente, a nível mental, a nível físico, a todos os níveis. E eu comecei a pensar quem era eu, além da minha profissão, porque eu cheguei a um ponto em que trabalhava tanto e vivia tanto para trabalhar que eu não sabia ao certo quem é que eu era sem ser a professora. E, enfim, aos poucos fui entendendo que tinha que separar, comecei a interrogar-me muito sobre qual é que era o meu propósito nesta vida, porque sempre tinha achado que a carreira era o meu propósito. Depois descobri que ser professora era o que eu gostava de fazer, então ser professora era o meu propósito, mas chega a uma determinada altura em que nada faz sentido e que tudo me deixa mal e, portanto, fiquei a pensar muito no que é isto do propósito. E vivi durante algum tempo tão amargurada com essa coisa de não saber qual era o meu propósito que achava mesmo que a minha vida não tinha importância, não tinha valor, porque simplesmente eu não sabia o que é que havia de fazer ou porque é que eu vivia, não é? Não tinha nenhuma motivação. E então ler este livro ajudou-me assim de uma forma mágica. Esta semana, quando eu li esta questão toda que eu tenho de propósito, já está um pouco mais tranquila. Mas ainda assim, acho que este livro veio mesmo na altura certa, porque fez-me perceber que nós não precisamos de grandes feitos, de conquistas grandiosas, para a nossa vida ter um propósito e para nós sermos felizes com aquilo que temos. Portanto, o que é que nós temos aqui? Nós aqui temos um senhor que ele esteve preso durante algum tempo. Ele chama-se, eu não sei dizer bem o nome dele, Sentaro, desculpem, a japonesa eu não sei, mas este senhor tem cerca de 50 anos, houve tempos em que ele sonhava em ser escritor, mas entretanto meteu-se em caminhos difíceis, esteve preso e depois começou a trabalhar numa loja de doces, que era os doriyakis, que é um doce japonês tradicional que tem uma pasta de feijão como recheio. E então a história começa com este senhor a trabalhar sem alegria nenhuma, sem propósito, era quase como se fosse um robô, não é? Fazer simplesmente aquilo que era suposto fazer, porque fazia parte da rotina. A sua rotina é abalada quando aparece uma senhora idosa que diz que quer trabalhar com ele, que pode até ganhar muito menos, porque tem uma deformidade nas mãos, mas que não se importa, que o que quer é trabalhar e não sei o quê. Claro, como ela tinha 70 e poucos anos, ele viu as mãos dela, achou que não era o ideal, não é? E tentou-a convencer a não trabalhar lá, de forma subtil e educada, mas ela insiste e deixa um bocadinho de pasta de feijão para ele provar. E quando ele prova, realmente sente-se encantado e acaba por aceder, e ela vai lá e ajuda-o a fazer a pasta de feijão, ensina-o e faz de companhia. E esta presença desta senhora torna os dias do nosso protagonista mais leves, mais felizes e com mais sentido, porque ele passou de ser uma pessoa que simplesmente
via no trabalho uma forma de salvar a sua vida, não é? Uma forma de pagar as suas dívidas, para se transformar numa pessoa que conseguia viver o dia a dia com presença. Em vez de ser no piloto automático, esta idosa ensinou sobretudo a olhar, a escutar. Ela utiliza muitas vezes esta palavra, o escutar, e portanto ele acaba por se deixar contagiar com a filosofia de vida que ela tem. E é muito interessante, porque realmente nós vemos uma pessoa muito deprimida no início que vai ficando mais leve. E com isto não quer dizer que o facto de escutar e de viver o momento presente resolva todos os seus problemas, não resolve. Mas ele simplesmente consegue viver. E apesar de ele ser frustrado porque não conseguiu ser o escritor que gostava de ser, ele conseguiu encontrar um propósito na vida dele. E inicialmente esta coisa do propósito ele achava que era construir as panquecas perfeitas, os dorakis perfeitos, conseguir fazer com que aquela loja onde ele trabalhava voltasse a ter dias gloriosos, porque houve ali um momento da história em que, quando a idosa começou a trabalhar com ele, começaram a vender muito, mas depois, por uma série de preconceitos da parte da sociedade, a idosa teve que se ir embora e então as vendas voltaram a quebrar e ela andou sempre naquela coisa de e agora? Porque uma coisa é nós sermos infelizes e andarmos em piloto automático durante muito tempo. Outra coisa é nós sairmos do piloto automático e depois termos outra vez uma quebra. Portanto, já sabemos que aquele piloto automático já não é para nós, já não faz parte da nossa realidade. Então sabemos que algo está errado e o facto de sabermos faz com que nós tenhamos que mudar. E portanto, ele depois mete na cabeça dele, ele mantém contacto com ela depois dela sair da loja e tudo mais, mas ele mete na cabeça dele que o propósito dele é encontrar o doraki perfeito na perspectiva dele, um doraki que tenha a assinatura dele, que tenha uma coisa especial que só ele possa fazer. No entanto, nós depois vamos descobrir no final que não se trata disso, porque nós nem sabemos se ele algum dia conseguiu chegar a esta receita mágica ou não. Aliás, ele até acaba por se despedir da loja sem isso acontecer. E depois não sabemos o que é que lhe acontece mais, não é? No livro não diz. Portanto, o que é que isto nos dá a entender? Que não se trata, pelo menos foi o que eu senti, não se trata de realizarmos grandes coisas. Nós até pode acontecer, e ainda bem, e é ótimo, mas não se trata de nós sermos gloriosos nas nossas ações, de descobrirmos curas para o cancro, de salvarmos a humanidade, de descobrirmos, sei lá, uma coisa qualquer, ou até simplesmente, sei lá, ser a melhor professora no mundo, como é aquilo que eu ambicionava. Às vezes não se trata disso. Às vezes trata-se apenas de aprendermos a viver e, aliás, o nosso principal propósito pode ser simplesmente viver, aproveitar as sensações que a vida nos dá, seja através dos sentidos, seja através da nossa presença constante, saber ouvir o outro, porque este livro também fala muito sobre nós utilizarmos os nossos sentidos para chegar ao outro e mesmo à natureza e à realidade das coisas, mas sabermos ser empáticos nesse sentido, perceber que o outro está mal e tentar dar algum alento, dar alguma coisa que possa ajudar a outra pessoa. Fala também muito sobre a amizade, a importância que a amizade pode ter e como nós às vezes podemos estar bem sozinhos, mas se vier outra pessoa para acrescentar, nós conseguimos ficar ainda melhores. Mas sobretudo o que me mexeu comigo neste livro foi esta questão do propósito de vida, porque eu sinto que durante algum tempo estive à procura e como não encontrava, achava que a minha vida não merecia a pena, não é? Não vos posso dizer que tenha pensado em suicídio ou algo do género, não foi nada disso. Mas simplesmente não tinha vontade de experienciar a vida, ok? De experienciar a vida porque não sabia o que é que havia de fazer com ela. E se calhar a única coisa que eu tenho que fazer é viver, é simplesmente deixar fluir, permitir-me sentir o que me rodeia e sentir também as minhas emoções com verdade. E a partir daí talvez possa construir alguma coisa. E se não se construir,
não pode ser isso que define o nosso propósito, nem pode ser isso que define o nosso valor. Então acho que foi assim um grande abracinho nesta semana, este livro, e acho que também veio na altura certa, no sentido em que estou aqui a fazer o Veda. Eu acho que muitas vezes procurei a perfeição nos meus vídeos, muitas vezes pensei naquilo que queria, na imagem que queria transmitir, muitas vezes pensei no que é que as pessoas pensariam sobre aquilo que eu estava a fazer ou não, a forma como eu me posicionava ou não, e acho que também não é bem esse o caminho, que às vezes o deixar fluir, o simplesmente viver, pode ser mais benéfico do que estar a fazer mil e um planos e não, por exemplo, aqui no Veda, não postar só porque não ficou perfeito, ou só porque não me apeteceu maquilhar e então vim desmaquilhada, ou então porque, pronto, não... sei lá, qualquer coisa. Eu acho que andei muito tempo à procura da perfeição através de um propósito e nem sempre tem de ser assim. Acho que agora este livro ensinou-me a simplesmente viver, escutar, observar e viver com naturalidade, com amor, não estar tão presa a estereótipos que eu próprio crio para mim. Eu acabo por me aprisionar nos meus próprios estereótipos que crio para mim. E enfim, acho que vocês devem ler. Por acaso há pouco tempo reli o Conto da Ilha Desconhecida, que a meu ver também fala muito sobre o propósito, e o que me trouxe foi que nós não precisamos ter todas as respostas agora, e este livro também vem muito com essa ideia. Nós não precisamos ter as respostas todas agora, basta nos pormos a caminho para encontrarmos seja aquilo que tiver à nossa espera. E então, enfim, foi isto que o Dostoiévski me ensinou. Espero que vocês leiam. Se vocês leram, digam-me o que é que vocês acharam, se houve alguma coisa que vos tenha marcado particularmente nesta leitura. Sem dúvida que foi um abraço. E sem dúvida que eu quero explorar mais literatura japonesa, porque conjugou montes de coisas que fazem parte do meu estilo. Ambientes aconchegantes, doces, eu adoro fazer doce, a magia da cozinha, de tudo no seu tempo certo, escutar os ingredientes. Eu adorei essas filosofias, adorei as amizades improváveis também, e adorei de coração toda a reflexão que me trouxe e o alento que me deu. Por eu não saber todas as respostas, também não preciso. Eu posso simplesmente deixar fluir, deixar ir, escutar e está tudo ok. E enfim, este é o vídeo de domingo. Eu espero que vocês tenham gostado. Contem-me o que é que vocês acharam e vemo-nos amanhã. Tchau!